Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não vou falar de apêndices porque não é a minha especialidade, nem para isso que estou aqui, mas tanto quanto sei, os apêndices cortam-se quando é preciso. Somos hoje chamados a nos pronunciar sobre uma proposta legislativa que pretende avaliar e, com o intuito de melhorar, a aplicação na região do Plano de Emergência Social. Permitam, senhores deputados, enquadrar a necessidade, a aplicação e a utilidade deste programa. A atual crise económica, originada no endividamento excessivo do Estado, da banca, das empresas e das pessoas, traduziu-se numa redução da atividade económica, em desemprego, em exclusão social, bem como por um conjunto de dificuldades e diminuição do poder de compra dos portugueses. Esta situação é extensiva a todo o mundo ocidental, mas apresentou uma maior expressão na Europa mediterrânica, em especial em Portugal, como bem sabemos. A situação de progressivo estrangulamento financeiro do Estado obrigou o governo português, em 2001, pela mão do então Primeiro-Ministro, a solicitar ajuda internacional. Permitam-me, ajuda é um eufemismo, porque o que pedimos foi, na verdade, dinheiro. Pedimos 78 mil milhões de euros e permitam-me enquadrar o que é que são 78 mil milhões de euros. É o equivalente a tudo que o Estado gasta em saúde no país todo durante 10 anos. Este endividamento tem responsáveis em todos os principais partidos, nos partidos que participaram nos governos da República, que participaram nos governos regionais e que participaram na governação das diferentes câmaras do país, de norte a sul do país, da Almada ao Corvo, de Santa Cruz a Bragança, se bem que em proporções muito distintas. Esta ajuda teve, como sabemos, uma amarga moeda de troca, o mais longo e exigente programa de austeridade imposto por entidades estrangeiras a Portugal desde 1976. Esta situação traduziu-se numa redução do investimento, na redução do investimento do rendimento das famílias portuguesas. Igualmente nefasto foi a degradação da imagem do país no exterior, o que demorará muitos anos a ser reparado. Sabemos que a própria matriz empresarial do país está a sofrer um acelerado processo de seleção natural, qual doutrina darwiniana, na qual inúmeras empresas portuguesas responsáveis por muitos postos de trabalho encerram todos os dias. Quando surgiram orçamentos com miopia social e miopia económica, que condicionam e limitam o crescimento económico e limitam o emprego, obrigaram os governos a tomar medidas adicionais para apoiar as populações mais carenciadas. Assim sendo, e é preciso reconhecer isto, o Programa de Emergência Social não é mais que um natural paliativo para que se possa minorar as consequências sociais de uma crise económica e social que se instalou nos últimos anos. Este plano inclui um conjunto de medidas como sejam a diferenciação positiva no apoio aos casais desempregados, a criação de um mercado social de arrendamento que valorize as inúmeras habitações na posse de instituições financeiras e que não estão a ser usadas e podem sê-lo se este sistema for aplicado. Permite também o banco de medicamentos, que infelizmente não está a ser aplicado na Madeira e que permitiria apoiar muitos utentes de instituições de solidariedade social, como referiu aqui em tempos o PND. Bem como um apoio ao sobreendividamento das famílias,
o apoio alimentar alargado a uma população maioritariamente que necessitava desse mesmo apoio. Esse apoio alimentar poderá ser feito diretamente através de cantinas sociais ou complementarmente fornecendo cabazes alimentares às populações para que as confeccionem nas suas residências. Mas permite também operacionalizar o apoio às instituições de solidariedade social, para que possam apoiar mais população. Este apoio poderá passar por uma maior comparticipação de fundos comunitários, mas também uma otimização da oferta com a alteração da regulamentação pela qual essas instituições se gerem. Pode passar também por um alargamento da oferta no apoio da rede de creches e num reforço do apoio domiciliário e nos lares de dia. Este programa de emergência social permite também financiar programas especiais de apoio a bairros problemáticos, aumentar o apoio social escolar e mais bolsas no ensino superior, entre outras propostas. Mas há uma proposta neste programa de emergência social que é muito importante e tem que ser aplicada. Tal como está a ser aplicada no continente, na Madeira também tem que acontecer. É a situação em que todo o programa deve ser auditado e as conclusões e os dados devem ser públicos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista coloca hoje aqui na Assembleia da Madeira a questão da avaliação da forma como este plano foi adaptado à região autónoma da Madeira. Não temos hoje, infelizmente, um crescimento económico sustentado, muito por via do enviesamento da nossa economia regional, mas também pelo plano de ajustamento económico e financeiro que a Madeira se condicionou pelo seu endividamento excessivo. Faço lembrar que a região autónoma dos Açores, por não estar exposta a este endividamento, não se sujeitou ao plano de emergência, o plano de austeridade que o plano de ajustamento económico e financeiro da Madeira propõe. Ou seja, temos o mesmo Governo da República, mas duas atuações distintas nas duas regiões autónomas do país. Este plano, negociado pelo Governo Regional e a República, não teve a participação dos partidos mais relevantes da oposição na Madeira, seja o Partido Socialista, seja o CDS, algo que o PSD da Madeira já se arrependeu no passado mês de setembro. Mas se não temos crescimento económico, só nos resta que as políticas redistributivas e de apoio social, com os parcos recursos disponíveis, sejam as melhores e sejam as mais integradoras da sociedade. Concordemos certamente que a principal imperfeição do plano do plano de emergência social é o subfinanciamento que o Orçamento de Estado de 2013 e 2014 condiciona ao mesmo plano. Concorda isso o CDS? Concorda isso o Partido Socialista? Concorda isso o Partido Comunista, que votaram contra o Orçamento de Estado? Não concorda isso o Partido Social Democrata, que votou e aplaudiu o mesmo Orçamento de Estado? Podiam-se ter abstido, mas não, votaram a favor. Podiam ter votado contra, mas não, votaram a favor. O plano de emergência social foi adaptado à Madeira pelo Governo Regional. As dotações financeiras que a Madeira tem direito, tendo em conta a sua população, nesse mesmo plano, já foram recebidas atempadamente pela região, como o próprio seu secretário da tutela referiu oportunamente. Sabemos também que a Segurança Social está regionalizada, está até mesmo organicamente dependente da Secretaria Regional dos Assuntos Sociais e que a gestão diária dessa mesma Segurança Social é feita por entidades e por pessoas nomeadas pelo Governo Regional. Sabemos até que a responsável máxima pela Segurança Social na Madeira foi nomeada e foi reconduzida pelo Governo Regional. Esta regionalização da Segurança Social é para o bem
mas é também para o mal. Para o bem, quando em tempo de vacas gordas, perdoem-me a expressão, o Governo Regional fez desta uma bandeira sua, distribuindo fundos necessários e suficientes para apoiar muita da população necessitada. Para o mal, quando, como agora, em tempos de vacas magras, não há devida prioridade ao social e usam-se os recursos sem critérios e sem isenção. Reparem, senhoras e senhores deputados, na verdade, o Governo Regional não aplicou o Plano de Emergência Social à realidade social da região autónoma da Madeira, mas adaptou o Plano de Emergência Social à necessidade eleitoral do PSD Madeira. Se não, vejamos as seguintes situações anómalas que passo a referir. O Governo Regional usou verbas destinadas à Madeira, num total de 1.061.000 euros, essencialmente no período eleitoral e pré-eleitoral. Pouco uso houve nas verbas nos primeiros meses do ano. O primeiro trimestre quase não teve aplicação. A quase totalidade foi usada entre os meses de maio e setembro. A maior tranche usada ocorreu em setembro, com um valor de 238.000 euros. Nem o Ministério da Tutela conhece os detalhes da aplicação regional, não foi enviado um reporte nem uma avaliação do mesmo, não são públicos os critérios usados e não terá havido o necessário balizamento financeiro das verbas, pelo que estas poderão ter sido usadas noutras áreas que não as estabelecidas no Plano de Emergência Social. Pergunto, não terá ocorrido a distribuição de vales alimentares em massa durante os meses de julho e setembro e ter sido suspensa logo após as eleições em outubro? Não terão sido também alguns governantes que passaram os últimos dias da campanha a ligar a utentes, quer da Segurança Social, quer do Serviço Regional de Saúde, a prometer que, principalmente em 2 concelhos eleitorais difíceis para o PSD, que o apoio social, que as consultas e as cirurgias já estavam resolvidas e estavam marcadas para os primeiros dias de outubro? Pregando tudo isto, a pergunta é pertinente. Valeu a pena ao PSD ter feito isto? Senhores deputados, tal como a Fênix, a árvore mítica que renasce das cinzas, o povo madeirense renasceu e revelou-se sábio e aplicou o respectivo castigo eleitoral ao PSD, que agora só recebe o voto de 1 em cada 3 madeirenses. Se estes resultados eleitorais fossem para a Assembleia da República, pelo menos a bancada do meio, a segunda bancada do PSD, seria ocupada pela oposição. Em linguagem pugilística, até poderíamos dizer que o PSD Madeira sofreu um knockout nas últimas eleições, o que certamente tirou muito ânimo a esta bancada social-democrata, que já teve melhores prestações no passado. Aliás, nem sequer se levanta, pois é incapaz de fazer uma meia-culpa e de mudar as políticas, como ainda ontem vimos no debate relativo aos transportes marítimos entre a região e o continente. Por coerência, temos que defender uma avaliação à forma como o Governo Regional adaptou o Plano de Emergência Social. Assim, bem-aja, deputado Edgar Silva, pela apresentação desta proposta, que tem, desde já, o nosso apoio e vai ao encontro daquilo que outros centros de segurança social do país têm feito ao reportar e ao publicar os resultados deste Plano de Emergência Social. Obrigado.